Olá, estamos começando mais um podcast O Mundo em uma Hora na Causa Operária TV e na Rádio Causa Operária, seu podcast de análises internacionais de todas as segundas-feiras às 3 da tarde, sempre quando você também pode ouvir o podcast separadamente no canal do YouTube da Causa Operária TV. Você encontra facilmente ali nos vídeos, além, logicamente, da própria COTV na internet, o site cotv.com.br, onde é muito mais fácil você encontrar, inclusive, esse nosso podcast do que no YouTube. Acessando o cotv.com.br, você vai lá e vê todos os vídeos, todos os podcasts, muito mais facilmente do que no YouTube, além de você poder se inscrever para receber as notificações sempre quando tiver um programa novo começando na nossa grade, ou então um vídeo novo sendo postado no YouTube da Causa Operária TV. Bom, vamos começar aqui o nosso podcast, voltando aqui a lembrar que os companheiros que participam podem comentar aí no chat na nossa transmissão ao vivo na programação. Eu sou Eduardo Vasco, estou aqui com César Chenhot para a gente falar um pouquinho sobre o noticiário internacional, começando pelos Estados Unidos. O Joe Biden, ele já começou aí a nomear os integrantes do seu governo e dentre a sua equipe, ele já colocou na área de política internacional, nos que vão controlar aí as relações exteriores dos Estados Unidos, ou seja, os membros do Pentágono, né? Pessoas de confiança do imperialismo para saquearem os países da América Latina, do Oriente Médio e do resto do mundo. Vamos falar um pouquinho aí sobre isso, então, companheiro César Chenhot. Bom dia, Vasco. Bom dia a todo mundo que está escutando aí o podcast. Bom dia. Sempre falo bom dia porque às vezes a gente grava de manhã, mas boa tarde também, boa noite para todo mundo que está aí escutando o podcast em horários diferentes. Eu acho que o mais interessante das nomeações aí que o Biden vem fazendo é que ele vem colocando dentro do governo ele vem montando aí um governo bem reacionário, né? Como já era de se esperar, como já é a política normal nos Estados Unidos. Vem colocando aí gente que participou ativamente aí na construção de guerras e no massacre de populações inteiras, mas ele faz isso com aquela diversidade identitária que está tão em moda aí nas universidades e na esquerda pequeno-burguesa de hoje em dia, justamente aí para parecer que é um governo mais progressista, né? Então, não é de se espantar que até a formação final desse governo nós vamos ver aí várias vezes o noticiário internacional dizendo que o Biden coloca a primeira pessoa negra em tal cargo de importância, e aí, tipo, muita gente comemorando, só que a gente vai ver, da mesma forma que acontece com a Kamala Harris, aí, a vice-presidente dos Estados Unidos, é uma pessoa extremamente reacionária, né? Se a gente, só pelo que ele fez até agora, já tivemos aí a primeira mulher no comando de órgãos como, se eu não me engano, da Defesa do Estado. Já tivemos aí para imigração o primeiro latino-americano ocupando o cargo, e aí a gente vai ver, na verdade, esse latino-americano nada mais é do que um gussano, né? Aquilo que o Fidel Castro chamava de gussano, que eram os cubanos que fugiram da Revolução Cubana, né? Que eram aliados ao Batista, ou seja, gente muito boa, né? Que vai ocupar o cargo de imigração dos Estados Unidos e por aí vai. Eu acredito que nada além do identitarismo aí, que também não é positivo, né? Mas só o identitarismo aí que vai trazer um pouco de alegria para a esquerda pequena burguesa, mas na verdade não é motivo de comemoração nenhuma as nomeações que ele vem fazendo. Para a Secretaria de Estado, que é o equivalente ao Ministério de Relações Exteriores
do governo dos Estados Unidos, o Biden nomeou o Anthony Blinken, que foi assessor dele quando o Biden era senador, e integrou também o governo do Barack Obama, sendo um dos principais defensores dos bombardeios contra a Líbia e contra a Síria também. É bom a gente lembrar que em 2011, sob o pretexto da Primavera Árabe, que sacudiu aí o Oriente Médio e o Norte da África, uma revolta popular que derrubou governos fantoches dos Estados Unidos, o imperialismo tentou aproveitar isso daí para derrubar o governo do Muammar Gaddafi, que não era um fantoche dos Estados Unidos e do imperialismo, assim como o próprio Bashar al-Assad na Síria. E foi uma atitude, uma política dos democratas, né? O Barack Obama estava no governo, o Joe Biden era o vice-presidente dos Estados Unidos, a Hillary Clinton era secretária de Estado e o Anthony Blinken também era parte do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiaram mercenários que iniciaram uma guerra civil contra as forças leais ao Muammar al-Gaddafi. Depois, vendo que não conseguiriam derrubar o Gaddafi apenas com os mercenários, estabeleceram uma zona de exclusão aérea sobre os céus da Líbia, permitindo assim que a OTAN iniciasse um bombardeio contra posições aí do exército líbio, tentando minar o governo do Gaddafi para derrubá-lo. Na ONU foi aprovada foram aprovados esses ataques contra a Líbia, com a China e a Rússia se abstendo de maneira totalmente covarde, né? E os Estados Unidos, a França e a Inglaterra, a Alemanha e a Itália aproveitaram isso daí para destruir a Líbia, para assassinar o Muammar Gaddafi, dar um golpe de Estado e transformar a Líbia num Estado, numa terra de ninguém hoje. Tentaram fazer o mesmo com a Síria, mas desta vez a Rússia e a China não permitiram na ONU e o Irã foi fundamental aí para impedir que a Síria se tornasse uma nova Líbia, mas era a intenção do governo norte-americano do Barack Obama, do Joe Biden e do Anthony Blinken, novo secretário de Estado do Joe Biden. O Joe Biden também, César, ele acaba de nomear uma equipe de comunicação dele, integrada apenas por mulheres. Vejam só que gracinha, o Joe Biden, né, feminista, agora empoderando as mulheres na equipe de comunicação dele. E ele declarou assim: fico muito orgulhoso de anunciar hoje a primeira equipe de comunicações de alto nível da Casa Branca, composta em sua totalidade por mulheres. Essas comunicadoras qualificadas e experientes aportam diversas perspectivas no nosso trabalho e um compromisso compartilhado para reconstruir esse país. Que lindo, né? O Joe Biden aí, feminista, empoderando as mulheres. Nessa equipe aí de comunicação, logicamente, inclusive tem duas mulheres negras, né? O Joe Biden, feminista e antirracista, mas é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, que é uma baita de uma demagogia do Joe Biden, uma vez que ele é acusado por 8 crimes de estupro, né? E existem vídeos aí na internet facilmente encontrados com compilações aí de momentos em que em eventos públicos o Joe Biden está assediando mulheres, né? Então a gente vê novamente essa questão aí da demagogia identitária voltando à tona. Já foi uma demagogia identitária colocando a Kamala Harris, uma mulher negra, como vice-presidente, sendo que ela é uma reacionária, membro aí da justiça norte-americana, encarceradora em massa. O discurso dele de diversidade, LGBTs, negros, mulheres,
atraiu uma boa parte da esquerda pequeno-burguesa norte-americana e internacional, e agora nomeando apenas mulheres na equipe de comunicações. Será que ele pretende fazer alguma coisa com essas mulheres no governo? Vendo o histórico do Joe Biden, a gente não pode duvidar de nada, mesmo com o cara já estando com quase 80 anos, o que será que, quais intenções que ele tem por trás, nomeando essas mulheres, né? Bom, vamos Exatamente, acompanhar. é uma coisa estranha, né? O cara ele é acusado de 8 casos de estupro e ele nomeia um grupo de comunicação que vai ficar rodeado por ele só com mulheres, né? Isso daí, além de estranha, também reforça aquilo que a gente vem falando há muito tempo, né? Que essa política identitária, ela não é de verdade uma política em favor das mulheres. É uma política aí que os setores, assim, algumas pessoas realmente acreditam, né? Acreditam que essa política é uma coisa boa, que vai transformar a sociedade, né? Tem muita gente que realmente acredita nisso. Só que nas esferas mais altas aí, essa política é só uma maneira, assim, de você conseguir, de alguns setores, por exemplo, de mulheres e de negros, que não estão preocupados com a luta das mulheres e dos negros, deles conseguirem algum emprego em setores mais altos aí do Estado, né? Que é o caso dessas mulheres. Vai ser um grupo de 11 mulheres que simplesmente nunca falaram nada em respeito aos crimes aí do Biden e que vão simplesmente se calar aí para conseguir para conseguir um emprego no alto escalão do Estado aí. E é lógico, levando adiante uma política totalmente contrária às mulheres, né? E chama a atenção também essa questão aí, principalmente para nós aqui do Mundo em Uma Hora, do Anthony Blinken, né? Um cara que estava aí, que foi um ardoroso apoiador dos bombardeios à Líbia e de todos os ataques contra a Síria, agora como secretário de Estado dos Estados Unidos, em um momento em que, na transição aí da administração Trump para a administração Biden, os Estados Unidos voltam a hostilizar o Irã junto com Israel, né? Alguns analistas internacionais dizem que existe a possibilidade de o Donald Trump iniciar uma guerra no final de mandato contra o Irã, e um indício disso foi justamente o atentado terrorista que vitimizou um dos principais cientistas nucleares do Irã, o Mohsen Fakhrizadeh, no último dia 27. Ele sofreu um atentado terrorista, coisa que é comum aí com os cientistas iranianos, cientistas nucleares, particularmente iranianos, e logo em seguida veio uma enxurrada de denúncias aí, que isso daí foi obra dos serviços secretos israelenses, né, do Mossad, da CIA, ou seja, de Israel e do imperialismo norte-americano em particular. Diversos movimentos aí islâmicos anti-imperialistas denunciaram isso, como o Al-Fatah do Iraque, o Hamas da Palestina, a própria China falou que isso daí foi um crime violento, o governo iraniano disse que isso daí não vai, que isso daí vai ser respondido pelo Irã, já colocando a culpa também em Israel. E existe também um relatório aí que afirma que as armas utilizadas para assassinar o Fakhrizadeh são armas israelenses, né? Um atentado aí que a gente... Curioso que 2020 começou com um atentado contra um dos principais líderes militares iranianos, né? O Qassem Soleimani, chefe do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã, um herói no Irã, e termina, né? Se é que a gente pode dizer que termina, mas logo no final do ano, final de novembro,
com mais um assassinato, dessa vez do líder aí do programa nuclear iraniano, que é também uma das principais figuras do governo iraniano, né? Um como um chefe de forças armadas e o outro como um chefe das pesquisas para o desenvolvimento nuclear do Irã, que são duas coisas que o imperialismo não tolera, né? Que o Irã tenha um exército forte e que o Irã tenha, logicamente, armas nucleares, né? O imperialismo, ele impede que os países oprimidos possam se proteger. Somente os países imperialistas podem ter armas nucleares, e a China e a Rússia, que conseguiram desenvolver as armas nucleares apesar de todas as pressões do imperialismo. A Coreia do Norte também conseguiu, né? E os países imperialistas podem ter, ou então seus fantoches, como é o caso do Paquistão e de Israel, né? Agora, os países oprimidos aí que apresentam alguma resistência ao domínio imperialista, esses aí, se tentarem desenvolver armas nucleares, acontece o que tem acontecido com o Irã. Vira e mexe, um cientista nuclear iraniano, que é peça fundamental do programa nuclear do país persa, é assassinado em um atentado terrorista. Já somente nesse século XXI aqui, foram uma meia dúzia, pelo menos, de cientistas nucleares iranianos estranhamente vítimas de atentado, né? Estranhamente para quem não acompanha criticamente o que acontece no cenário internacional. Isso daí é óbvio que são atentados patrocinados ou feitos diretamente pelos serviços de inteligência israelense e imperialistas. César. Então, em alguns sites aí da imprensa iraniana, foi possível ver que já havia planos para matar o Mohsen Farizadeh, é meio difícil de pronunciar o nome, mas já havia planos, parece, para o assassinato dele desde 2003, ao que tudo indica. Aí por conta de alguns jornalistas e personalidades iranianas aí que acompanham esse tipo que aí fazem investigação nessa área, dizem que desde 2003 já haviam planos para o assassinato dele. Em 2008, parece que teve uma tentativa aí de assassinato dele que foi abortada por Israel. Israel tentou e abortou. E em 2018, o Irã disse que tem um vídeo do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro aí de Israel, dizendo abertamente que era para o pessoal que se encontrava em um auditório que ele dava uma palestra, para essas pessoas lembrarem o nome do físico iraniano, porque ele seria aí o grande mentor do programa nuclear do Irã. Então, há bastante indícios que esse assassinato ele vem sendo tentado há muito tempo, né? Não é à toa. O físico aí que foi assassinado, ele, como você disse aí, Vasco, ele é uma das personalidades mais importantes do Irã, não só para o programa nuclear, né? Ele tem importância para o programa nuclear, ele que coordenava toda a parte científica do programa, mas ele também ele foi uma personalidade muito importante, por exemplo, no combate ao coronavírus do Irã. Ele coordenou aí alguns programas de testes rápidos, de kits de testes rápidos aí para fazer o teste do coronavírus na população, para lutar contra o coronavírus. Isso a gente vê que mais uma vez, assim, o imperialismo mostra que ele é totalmente antidemocrático. A gente observa aí até membros da esquerda pequeno-burguesa aí, às vezes, comprando a narrativa aí, comprando o que diz o imperialismo, quando ele se refere aos ataques terroristas, por exemplo, o que aconteceu na França recentemente, que um cara se sentiu ofendido aí pelo que um professor falou, e ele matou o professor, que é um crime comum, né? É um assassinato de uma pessoa totalmente desimportante, eu digo a pessoa que matou, né? Totalmente desimportante, uma pessoa que não tem ligação com nenhum governo, com nenhuma organização, ele simplesmente
está ali num país que ele é extremamente oprimido, se sentiu com raiva e matou uma pessoa. Isso gera uma crise assim gigantesca dentro dos jornais, dizendo que o ódio aí o, o fundamentalismo islâmico que precisa ser combatido, que a religião islâmica ela é uma religião que deixa as pessoas malucas e tudo mais. Mas quando é um crime organizado há anos e anos e anos para destruir um dos principais cientistas de um país oprimido, um cientista importante que ajuda até na saúde do país, não tem a mesma relevância. Aí o caso não é tratado como um terrorismo, é tratado como um caso isolado, como uma coisa assim, nossa, né? Foi um erro, por exemplo, do Israel, um erro de cálculo, né? Eles não deveriam ter feito dessa forma, mas mostra como, na verdade, os verdadeiros terroristas aí são os países imperialistas, né? Há duas versões aí para como o assassinato ocorreu. Segundo o Sputnik, a arma que seria que algumas fontes disseram que é israelense, teria sido colocada dentro de um Nissan, dentro de um carro, que ficou aguardando o comboio que o físico vinha e metralhou o comboio com uma metralhadora aí de alta potência. O carro não estava sendo tripulado, ele era movido aí à distância, né? Essa é a versão oficial que até agora o Irã conseguiu apurar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o The New York Times já disse que foi um carro que parou e saíram 12 pessoas fortemente armadas e metralharam o carro do físico, o que é muito estranho porque ninguém teria sido preso, né? O Irã não teria conseguido prender ninguém dessas pessoas. Mas isso daí evidencia como Israel e os Estados Unidos, né? O Israel, que é um braço do imperialismo, ele está disposto aí a perseguir, matar essas personalidades importantes do governo iraniano para justamente frear o desenvolvimento do país. Lembrando, né, que a gente teve também nesse ano a explosão do porto de Beirute, no Líbano, que também tem indícios de que talvez essa explosão tenha sido causada por uma bomba atômica de menor porte, né, que Israel e os Estados Unidos estariam aí desenvolvendo bombas atômicas bem menores para causar esse tipo de explosão mais localizada, menorzinha, mas com grande destruição, né? Isso daí mostra que o Irã ele precisa, sim, desenvolver o seu programa nuclear, precisa desenvolver armas para poder se defender, ainda mais agora que tudo pode aí desencadear uma guerra muito grande no Oriente Médio, né? E o Irã acaba sendo o país que apoia a Palestina, o país aí, vamos dizer assim, da resistência árabe na região, né? Isso a gente tem que ver com bastante, tem que analisar bastante essa questão aí do desenvolvimento iraniano, que o próprio Irã disse que vai começar não vai mais colocar freios no programa nuclear após a morte do físico. Uma outra coisa que eu queria comentar que tem a ver com o Blinken, que o próprio Blinken já citou algumas vezes que Israel deveria ele deveria poder se proteger. A gente eu acabei não comentando na hora que a gente estava falando sobre o Biden, mas o Blinken ele é assim um ferrinho apoiador das guerras no Oriente Médio contra os árabes. Ele apoiou a guerra da Líbia, como você disse, ele teria sugerido aí, segundo informações, que os Estados Unidos bombardeassem mais a Síria do que já haviam bombardeado, e incrivelmente Obama, que foi o presidente que mais soltou bomba na história da humanidade, teria se negado, para a gente ver o nível de reacionarismo desse Blinken, né? O Obama chega e fala, não precisamos tacar mais bomba no país, tá bom já, né? Já destruímos 70% do país, tá suave. Mas ele é um ferrinho desde muito tempo, né? Desde o começo do século, é um ferrinho apoiador das guerras aí contra o Iraque, contra o Afeganistão. Ele sempre foi um braço aí direito do Biden em todos os órgãos aí que ele trabalhou para impulsionar a guerra do Iraque, né? Para impulsionar a guerra contra os países árabes. Bom, vamos mudar agora de continente, vamos falar sobre nossa América Latina, porque o Peru continua sendo sacudido aí pelas mobilizações populares, né? O Peru está se levantando aí contra a direita,
Perdão, eu não consigo me segurar aqui na hora de falar sobre esse querido país, né? E o povo está rebelado lá no Peru, desde quando o Congresso derrubou por um impeachment absurdamente fraudulento o então presidente Martim Vizcarra, né? O Martim Vizcarra, ele foi acusado de crimes relacionados à corrupção, tudo, como a gente vê aqui em toda a América Latina, particularmente no Brasil, né? Mas a principal acusação, né, e a mais bizarra que a gente vê, que a gente viu a respeito contra o Martim Vizcarra por parte do Congresso, foi que ele teria uma incapacidade moral permanente de permanecer no cargo. Então, uma coisa totalmente subjetiva, né? O cara é incapaz moralmente de exercer a presidência da República, por isso ele foi destituído. Então, o cara não tem moral para ser presidente do Peru, né? Engraçado isso daí. Quem é que tem moral, então? Você precisa ser o quê? Você precisa ser um bispo, um padre, sei lá, um coxinha politicamente correto? O que é incapacidade moral? Essa daí foi a desculpa esfarrapada do Congresso do Peru para derrubar o Martim Vizcarra, que não é nenhum líder esquerdista nem nada, mas apesar de ser inclusive um neoliberal, ele tinha, segundo pesquisas aí, 80% de aprovação do povo peruano, o que coloca ele com uma popularidade muito maior do que qualquer outro presidente nesse século aqui. A popularidade dos presidentes peruanos, sucessivos presidentes peruanos, que inclusive o Peru teve muitos presidentes aí nos últimos anos, sempre foi baixíssima, né? E o Martim Vizcarra, o mais popular deles, foi derrubado por impeachment do Congresso sob essa desculpa de incapacidade moral permanente, né? E acusado de ter recebido propina antes de ocupar o cargo da presidência da República, o que também é totalmente irregular, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, né? Você é destituído de um cargo por alguma coisa que você teria feito antes de assumir esse cargo. No lugar dele, assumiu Manuel Merino, que era um aliado do ex-ditador que governou o Peru durante todos os anos 90, o Alberto Fujimori, que foi um fascista aí, reprimiu a população peruana, deixou aí inúmeros assassinatos, execuções extrajudiciais, assassinatos em massa, covas coletivas no país, uma repressão gigantesca contra a guerrilha do Sendero Luminoso. Ele assumiu o poder, mas durou poucos dias. O povo se levantou, encheu as ruas do Peru contra esse golpe de Estado e derrubou o Manuel Merino. O Congresso teve que colocar uma outra pessoa no lugar dele, o Francisco Sagasti, que é um político, apesar de ter mais de 70 anos, ele é recém-ingresso aí na política. Se não me engano, em 2017 é que ele entrou na política, fundando um partido, entrou no Congresso e nunca tinha trabalhado como um político profissional. No entanto, ele foi funcionário do Banco Mundial, né, uma instituição imperialista aí que, junto com o FMI, vem promovendo uma devastação econômica, principalmente contra os países oprimidos, planos neoliberais, de destruição da indústria nacional desses países, e o Francisco Sagasti é um funcionário do Banco Mundial, publicamente aí reconhecido como um centrista, ou seja, um centrista, um cara de centro, aí é sempre o cara mais perigoso de todos. É o cara ligado ao imperialismo, que tem aquela demagogia democrática, mas que adota toda a política neoliberal do imperialismo para destruir os países. A movimentação popular não conseguiu ainda tirar o Francisco Sagasti, deu uma certa arrefecida, mas a população peruana
também por causa do exemplo chileno, né, a grande mobilização no Chile, logicamente que isso daí acaba influenciando outros países, como é o caso do Peru, que é vizinho do Chile. O povo lá exigiu a saída do Piñera, a esquerda manobrou junto com a burguesia para dar uma saída institucional com a Assembleia Constituinte fake, mas os peruanos estão exigindo uma Assembleia Constituinte, logicamente não igual a peruana, não igual a chilena, mas uma Assembleia Constituinte legítima, né, de verdade, que derrube todo esse regime político apodrecido que veio com a chegada do Fujimori ao poder e pós-Fujimori, e coloque o poder nas mãos do povo. Ainda é embrionário essa exigência, as manifestações não tiveram ainda uma grande onda aí que pudesse derrubar também o Francisco Sagasti, mas continuam as manifestações aí num país que é sacudido por uma crise política que já vem de anos, César. Então, uma curiosidade aí sobre o que aconteceu aí com o Vizcarra é que ele chegou à presidência logo após a destituição também do Pedro Pablo Kuczynski, que é mais conhecido aí como PPK, né? Que ele até virou piada aqui no Brasil o nome o nome dele, né? O nome pelo qual ele é conhecido, que é também o nome do partido deles, né? Tanto do Vizcarra quanto do Pedro Pablo Kuczynski, que é Partido Peruanos por el Cambio, com K ao invés de C, por conta do nome aí do líder do partido. A curiosidade ele foi derrubado, o PPK foi derrubado em 2018 por conta, o que se iniciou pelo menos, né, o processo de impeachment no Peru, foi aí acusações de que ele teria recebido propina da Odebrecht, ou seja, a Lava Jato brasileira, né, a Lava Jato aí do Sérgio Moro, serviu não somente para dar um golpe de Estado no Brasil, mas ajudou a dar golpes de Estado em outros países da América Latina. E por mais que o PPK seja um político de direita, o imperialismo viu aí que era necessário trocar de presidente no Peru, tirou ele, colocou Martim Vizcarra e depois derrubou Martim Vizcarra. Né? E aí só mesmo a população na rua é que vai poder reverter essa situação e talvez até conseguir mudar a situação política para algo muito mais progressista do que era esses dois políticos aí que foram derrubados recentemente no Peru. Além do Peru, né, Vasco, a gente tem tido aí manifestações também na Guatemala, depois aí que o Congresso aprovou o novo orçamento aí para o ano de 2021, a população, o que é engraçado, né? O Congresso tinha aprovado um orçamento maior para 2021, mas, assim, quando a gente pensa em orçamento maior, a gente pensa, né? Nossa, vão investir mais na saúde, né? No momento do coronavírus, né? Vão melhorar a educação e tudo mais. Não, os caras tinham aprovado um orçamento maior em um dos países mais pobres da América Latina para aumentar o salário aí dos congressistas e tudo mais, que levou a população aí para a rua aí, e chegou até botar fogo no Congresso da Guatemala. Quer comentar alguma coisa aí, Vasco? Sim, o povo como você falou, chegou a queimar, né, a atacar ali o Congresso guatemalteco em uma revolta popular contra a direita que comanda o país e próprio presidente, o Alejandro Giammattei, engraçado o nome dele, né? Alejandro Giammattei. E o povo pede a renúncia do presidente, que agora, encurralado, acusa os manifestantes de serem vândalos e utiliza essa desculpa aí para reprimir de uma maneira brutal, como sempre, né? Ainda mais na América Latina, os governos de direita
apoiados pelo imperialismo não têm dó do povo na rua, né? Descem o sarrafo mesmo. Além disso, está perseguindo jornalistas que estão cobrindo essas manifestações, estão denunciando, e também defensores de direitos humanos. A Guatemala, a gente também é bom lembrar, como um país da América Central, é um país totalmente dominado aí pela política do imperialismo. Na Guatemala, ou da Guatemala, saíram milhares de emigrantes, né, que cruzaram a América Central, passaram pelo México e tentaram entrar nos Estados Unidos à força. Aquela caravana gigantesca de imigrantes que a gente viu pouco tempo atrás, no ano passado, retrasado, né? 10 mil imigrantes que vinham principalmente de Guatemala, El Salvador e Honduras. E fugindo, logicamente, dessa destruição neoliberal aí que o imperialismo impõe sobre o país com seus governos fantoches, né? Guatemala já vinha sofrendo processos também de desestabilização, tanto quanto parecidos com o Peru. Em 2015, o governo, que era um governo de direita, ele sofreu um golpe promovido aí pelo imperialismo, com a mobilização da classe média, acusando o governo de corrupto e tudo mais. Desde então, o país vem sendo desestabilizado, logicamente que só entrou coisa pior depois disso no governo guatemalteco, e a população não aguenta, né? Assim como a população peruana também não aguenta. Agora, o que a gente está vendo aí na Guatemala, no Peru, que a gente viu recentemente no Chile e na Bolívia, é um acirramento dos ânimos aí dos povos latino-americanos contra a situação geral que é vivida pelo nosso continente de golpe de Estado, regimes de terror pró-imperialistas que o imperialismo nos jogou, né? Esses regimes aí são a crise é acentuada pela questão do coronavírus, né? Nenhum desses governos aí está conseguindo controlar minimamente a doença. São milhares e milhares de mortos. No Chile são mais de 30 mil mortos, por exemplo. A Bolívia, ninguém nem sabe ao certo quantos mortos pelo coronavírus, porque o governo não atende ninguém, nem existe uma contabilidade minimamente confiável, né? E a população explode de raiva contra tudo isso. A gente está vendo no Peru e na Guatemala um reflexo do que a gente viu no Chile e na Bolívia, e também um prelúdio do que vai acontecer na América Latina no próximo período aí, um levante da população contra esses governos golpistas, neoliberais, direitistas aí. Agora, o que é preciso, como você falou, é o povo realmente ir para a rua e a esquerda fazer alguma coisa para organizar essa população, porque a esquerda que a gente vê no Chile fez um acordo com a burguesia para ter uma saída institucional com uma Assembleia Constituinte controlada pela direita. Na Bolívia, a esquerda fez um acordo com a direita para colocar o Luiz Arce no governo, que é uma espécie de Ciro Gomes, uma espécie de Fernando Haddad ali para conter a mobilização popular e manter intacto praticamente o regime golpista, né? Na Argentina e no México é a mesma coisa. Agora o que a esquerda precisa fazer é deixar de ficar a reboque da direita, de ficar a reboque da burguesia. Tem que ter uma esquerda operária, proletária aí, para organizar essa mobilização de massas contra a direita, para derrubar os regimes da direita, o regime golpista, os regimes imperialistas, para realmente dar uma solução popular para toda essa crise. E é o que o povo pede, no Chile, na Bolívia, no Peru ou mesmo na Guatemala. Uma última notícia aí, né? O ex-presidente hondurenho, Manuel Zelaya, no final de semana, ele foi detido pelas autoridades por parece que realmente ele mesmo disse que as autoridades acusaram ele de estar carregando 15 mil dólares junto com ele num translado aí. Ele disse que não sabe de onde que veio esse dinheiro, que colocaram esse dinheiro na mala dele para tentarem incriminá-lo. As investigações estão sendo feitas, né? Mas o que a gente pode garantir é que o Manuel Zelaya é um ex-presidente perseguido em seu próprio país. As autoridades hondurenhas são autoridades golpistas. Honduras é uma ditadura. O Manuel Zelaya, ele vem denunciando essa ditadura, inclusive
ele deu uma entrevista na Causa Operária TV, denunciando a ditadura que é sofrida pelo povo hondurenho, e ele é o principal líder popular do país. Ele se radicalizou desde quando ele sofreu o golpe de Estado em 2009 e vem pedindo a derrubada do governo. Ele vem falando da mobilização popular para derrubar o governo, mesmo que isso daí seja também canalizado para o terreno eleitoral, porque vai ter eleições em Honduras no ano que vem, né? Então a direita também, possivelmente, já vendo que ele pode ser candidato, já tenta incriminá-lo de alguma maneira para impedir que ele vença as eleições e de alguma maneira derrote o golpe de Estado hondurenho com a mobilização popular que já dura 11 anos aí, o golpe de Estado, e a mobilização popular que vem acontecendo de uma maneira frequente, mas muito, como que a gente pode dizer, irregular, né? Existem picos, existem refluxos, porque também a esquerda hondurenha, como em toda a América Latina, ela, em uma grande medida, acredita nas eleições e não na organização popular por fora das eleições para derrubar em um movimento de massas a ditadura do Juan Orlando Hernández, que é o atual presidente de Honduras. O Vasco, sobre isso daí é engraçado, né? Porque ele é como você disse, um ex-presidente perseguido, e ele está no aeroporto, né? E a polícia chega e fala assim para ele: abre essa mala, para a gente ver o que tem dentro, né? Exatamente uma mala que tinha com ele. E era exatamente a mala que tinha aí $18.000, sendo que no país você só pode sair, parece, você só pode transportar dinheiro assim, até os $10.000. Acima disso, já é um crime. É uma coisa meio estranha, né? Porque como a polícia pode saber que você, exatamente naquela mala, carrega $18.000 com você? Assim, é uma armação muito, muito estranha, né? Ele mesmo disse que ele abriu, ficou surpreso com o dinheiro e a polícia fez ele contar na frente dela, e mesmo ele falando que esse dinheiro não era dele. Isso daí é uma coisa muito engraçada, né? Porque todo mundo, quem conhece alguém que já viajou pela América Latina, sabe aí que quando você vai para a fronteira, uma das coisas que o pessoal mais te fala é cuidado, porque o pessoal coloca coisa na sua mala para caramba para poder passar, né? E aí o cara vai pegar um avião e tem $18.000 na mochila dele. É muito estranho como isso aconteceu e é claro que foi uma armação para prender o Zelaya, né? Porque ele faria isso ainda mais num período que ele está sendo tão perseguido, né? É uma coisa muito estranha. Bom, a gente vai ficando por aqui com o podcast O Mundo em Uma Hora, na Causa Operária TV, Rádio Causa Operária. Agradecemos a todo mundo pela audiência. Se você não curtiu, curta aí o nosso vídeo, comente à vontade também, inscreva-se na Causa Operária TV, seja um dos 90 mil inscritos no nosso canal, torne-se membro da COTV também, por apenas R$ 7,99 por mês, você já ajuda de uma maneira significativa o nosso projeto aí de uma comunicação operária revolucionária, independente dos trabalhadores, sem financiamento da burguesia, sem financiamento do Estado, financiamento apenas daqueles aos quais a gente serve, que é a classe operária. Acesse também cotv.com.br para assistir a programação ao vivo da COTV, para ver todos os nossos programas em reprise, para acessar os vídeos, são mais de 10 mil vídeos no nosso acervo. A navegabilidade do site da COTV é muito melhor do que da YouTube, vocês podem achar muito mais facilmente qualquer vídeo que vocês estejam procurando, que esteja no nosso acervo da Causa Operária TV, e o mais importante de tudo, você pode se inscrever ali para receber as notificações da COTV sempre quando tiver um programa começando, ou então um vídeo que esteja sendo postado na COTV, você recebe a notificação no seu celular ou então no seu computador, para não perder nada da programação 24 horas por dia, 7 dias por semana da Causa Operária TV, um canal a serviço da classe trabalhadora. Muito obrigado, companheiro César Chenhot, por mais um podcast O Mundo em Uma Hora. A gente volta na próxima segunda-feira, às 3 da tarde, para comentar mais notícias internacionais. Tchau!